Então, galera, só fazer uma como é que fala? Vou fazer aqui como é que fala? Desabafo, né? Então, problema nosso é o seguinte, é que nós nunca queremos ser iguais. Queremos sempre ter uma diferença entre os vencedores e os perdedores, aqueles que são mais altos, os melhores e os piores. Se existem os melhores é porque existem os piores. Se existem ricos é porque existem pobres, porque sempre alguém é rico em relação a alguém mais. E na verdade a gente sempre criou no ser humano essa noção de ser maior, essa diferença. A gente vê desde ali na história de Caim e Abel, a gente já vê essa diferença de que a inveja, o vencedor, o melhor. E ali na história de Caim e Abel, claro, a interpretação do autor de Gênesis, interpretando a raiva de Caim da onde nasceu, né? E aquela raiva de Caim ele joga para Deus, né? O culpado aqui nessa história de Caim ter matado Abel não foi Caim, na história aí é Deus, né? Deus que foi o cara que falou assim: eu gostei da sua oferta, eu não gostei da outra, né? Essa foi a interpretação do cara que escreveu Gênesis. Só que ali, rapaz, a gente vê, eu acho, porque eu não creio esse Deus que os dois eram filhos. O coração de Caim é que já estava com inveja do seu irmão, uma inveja sem precedentes. Já havia uma competição de eu quero sair na frente, eu sou o melhor, eu sou o primeiro, eu sou o primogênito. O primogênito de Adão e Eva era Caim. E o nome Caim significa Raim, significa vida. Então a gente vê realmente aí nessa dinâmica aí entre os dois, o primeiro, o segundo, né? Então sempre essa busca. Eu não coloco essa culpa em Deus, que o autor de Gênesis coloca. Deus é que criou essa inimizade. O favor de Deus para Abel, que era pastor de ovelhas, e o outro era agricultor. Tanto um como o outro são profissões, ou seja, Abel foi bom porque ele escolheu a melhor profissão de ser pastor de ovelhas. Não, Deus gosta de pastor, né? Pastor de ovelhas. E aí Abel foi e trouxe um sacrifício do melhor dos seus cordeirinhos, ele trouxe. E Caim, como era agricultor, ele não ia chegar para Abel, dá um... Não, cara, eu já tô... Não, ele trouxe o melhor, ele trouxe uma oferta do campo, ele trouxe aquilo, fruto do trabalho dele. E Abel também trouxe fruto do trabalho dele, o melhor que ele tinha, cuidou ali daquele negócio, trouxe aquele. Então eu não creio que na cabeça do autor de Gênesis foi essa coisa, e ele joga a culpa para Deus. E eu acho isso muito mal nessa questão dessa interpretação. Essa interpretação até pela questão que já veio dessa questão dessa cultura de sacrifício de cordeiro, né? Apesar que também se sacrificavam para Deus cereais, né? Tinha oferta de pães, tinha oferta de cereais, oferta de manjares, né? Então tinha vários tipos de... Então quer dizer que não foi por isso. O coração de Caim já estava... por isso que aquela palavra fala, o pecado está à porta. Ou seja, eu já vejo que no seu coração já tem uma inveja. Então pare com isso. Não tem algum melhor ou pior. Então aí outra coisa, a gente volta naquele papo, a gente não quer ser igual. Nós queremos... Para existir, para o céu, para mim gozar o céu, eu tenho que saber que tem gente queimando no inferno.
Esse é o problema, cara. Entendeu? Então, por exemplo, olha só o problema. Jesus chega e conta aquela parábola dos trabalhadores na vinha. Uns começaram 6 horas da manhã, ficaram ali no sol trabalhando, pai, quanto que eles foram prometidos de receber? 1 denário. Aí, no final do dia, 5 horas da tarde, o dono da colheita lá da terra vai lá e pega mais trabalhadores para trabalhar 5 horas da tarde. Só faltava o rabicho do dia para trabalhar. Chegaram já, o sol tá se pondo, o sol já estava bem fresquinho para trabalhar. Foi lá, pegou trabalhadores que eles estavam preguiçosos lá, rapaz. They standing idle, em inglês. Eles estavam lá sem fazer nada, na parada. Chegaram tarde, dormiram tarde, chegaram tarde. O cara chega lá, vocês querem trabalhar, por que vocês estão aqui ainda? Pô, estranho, hein? Inválidos. Talvez ali tinha pessoa ali que tinha problema de invalidez, não trabalhava bem, por isso que ninguém chegou ali na parada dos trabalhadores e pegou eles. Por quê? Primeiro que chegou tarde, ninguém vai lá tarde. E outra, se eles estavam lá, eles tinham, alguma coisa aconteceu, ou eram inválidos, ninguém pegou eles. Mas aquele senhor da seara, lá da colheita, chegou e pegou esses caras. Pegou esses caras, e esses caras foram lá e trabalharam por 1 hora. E eu lhe pagarei aquilo que eu achar que devo te pagar. Essa foi a promessa deles. Eles falaram, beleza, né, cara? Já tô... O que sair tá bom. Chegou no final, o senhor da seara falou, olha, traz aqui. Chama, falou pro encarregado, chama aí, começa a pagar dos últimos para os primeiros. Aí chegou, chamou os caras que trabalhou 5 horas. Ou que trabalhou 1 hora só. Aqueles chegaram 5 horas da tarde. Vão trabalhar 1 hora. 1 denário. E foi denário, todo mundo. Pô, aqueles que começaram 6 horas da manhã e pegaram o dia todo trabalhando, eles pensaram, pô, cara, os caras receberam 1 denário, pô, a gente que trabalhou muito, né, cara? Esse cara vai dar mais pra gente. Aí o que aconteceu? Ele chega a dar 1 denário e eles começam a reclamar. Aí ele, amigo, eu não dei pra você aquilo que eu tinha combinado pra você, por que você tá reclamando? Não, é porque você fez eles iguais a nós. Olha só, fez eles iguais a nós não somos iguais, nós somos diferentes, nós merecemos mais, eles não merecem nada. Aí você vê a graça de Deus estampada, um tapa na cara de todo mundo que se diz, eu sou superior a você em alguma coisa. Nesse sentido, era superior o quê? Era superior no trabalho. Eu sou melhor que você, eu mereço mais, eu faço mais que você. Aí vem a graça de Deus e traz essa aparentemente injustiça. Essa injustiça, essa aparente injustiça da parte de Deus, mas não é injustiça, é graça abundante. Graça abundante. Graça abundante de Deus. Então, esse é o problema que a gente vive, essa querer ser os melhores. E o mundo, o capitalismo, ele trabalha dentro disso. Ele estabelece o quê? Estabelece status sociais e camadas econômicas que você quer o quê? Você quer subir na escada, você quer se tornar o quê? Subir no segundo, porque no segundo você pode olhar para baixo e ver aqueles que estão na primeira camada. E aqueles que estão na primeira camada olham até mais para baixo aqueles que estão na 0 camada. E aqueles que estão na 4ª camada olham para aqueles que estão na primeira e se sentem bem porque estão na 4ª camada, e assim vai. E o capitalismo faz isso. E ele vende o quê? Ele vende o status, ele vende a competição, ele vende tudo isso. Quando eu sei
que o meu companheiro, quando eu sei que o meu companheiro, aquele que está do meu lado, aquele que meu amigo, ele está passando, ele tem 0 e eu tenho 2, eu falo assim, não, cara, eu tenho que dar 1 para ele, para que aí ele fica com 1, eu fico com 1. Igualdade é o que prega João Batista. Quando as pessoas vêm para João Batista e falam para João Batista, o que devemos fazer, já que vai ter o juízo de Deus, vai cair, vai queimar todo mundo, o machado está na raiz, o que a gente deve fazer, o que foi, o que é, o que lá, e aí o que acontece? Aí vem João Batista e fala, olha, o que vocês devem fazer? Você tem 2 camisas? Dê uma. Você tem 2 pratos de comida? Oferece o outro para o seu irmão. Você tem 2 pães? Oferece um para o seu irmão. Então essa é e ele fala, todo o vale será abaixado e todo vale será levantado e toda montanha será abaixada. Igualdade, eu vou fazer o caminho de Deus reto, straight, direito, reto, endireitar os caminhos do Senhor, significa isso. Significa o quê? Significa trazer a igualdade na terra. Mensagem de João Batista, o último dos profetas. Mas é isso aí, galera. E mais, e vamos lá, e não devo, não temo, dar o meu copo que já era. Deus abençoe vocês aí.